prisão acabou de ser efetuada. Eu vou trazer absolutamente tudo o que acabou de acontecer. Temos aqui também, gente, tá? Duas notícias bombásticas contra o Lulinha, o filho do Lula, que também foi confirmada aqui agora, neste exato momento, gente, tá? Acabou de sair duas bombas contra o Lulinha e o desespero tomou conta geral. E também temos Lula, que entrou em desespero com uma notícia bombástica, uma tragédia que acabou de ser confirmada aqui também neste exato momento, gente, tá? Lula ficou completamente devastado, desesperado com essa notícia que acabou de ser confirmada, vai estar completinha nesse boletim, e a equipe médica do Bolsonaro, gente, tá? Que acabou de confirmar aqui uma notícia que deixou a oposição muito preocupada. Tem a ver com a saúde de Jair Messias Bolsonaro. A própria equipe, né, os médicos do Bolsonaro acabaram de confirmar aqui uma notícia sobre o verdadeiro estado de saúde do Bolsonaro, que gerou muita preocupação, e eu vim aqui na Velocidade da Luz para trazer essa informação que eu sei que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento. E Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acaba de confirmar uma notícia bombástica. Uma bomba que vai atingir em cheio o colo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então esse vídeo está imperdível. Assistam, gente, tá? Do início até o fim, que aqui é uma notícia mais impactante que a outra que eu vou trazer para todos vocês. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem, já acelerando aqui. Realmente a situação tá triste pro Lula, gente. A situação nunca teve tão terrível pro Lula. É a matéria que está aqui agora no portal Metrópolis. Sem Pacheco, PT e Lula juntam cacos para enfrentar a direita forte em Minas Gerais. Então, além desse problemaço do Lula com Donald Trump, porque o Trump mexeu com os bandidinhos do Lula, agora o Lula está com um grande problema para resolver aqui no estado de Minas Gerais. Sim, gente, tá? A espera finalmente acabou após meses de indecisão sobre uma possível candidatura do senador Rodrigo Pacheco. O governo de Minas Gerais, né? Para decidir sobre o governo de Minas Gerais, o parlamentar anunciou nessa última sexta-feira que irá se retirar da vida política, vida pública, assim que o seu mandato chegar ao fim, e que não planeja concorrer a mais uma eleição, e ressaltou que não tem perspectiva de ingressar em algum tribunal superior. Ou seja, o Lula acabou de confirmar que vai reenviar o nome do Jorge Messias. Horas depois, o Pacheco, muito decepcionado e magoado, também confirmou que não vai concorrer ao governo de Minas Gerais para ajudar o Lula a fazer palanque para o Lula aqui em Minas Gerais. Ou seja, o Lula deu um pé na bunda do Rodrigo Pacheco e o Lula queria usar o Rodrigo Pacheco para fazer palanque para ele aqui em Minas Gerais. Aí o Rodrigo Pacheco pensou: aqui não, mané. Vai arrumar outro para fazer de trouxa. Foi basicamente isso que o Rodrigo Pacheco disse pro Lula com essa decisão: arruma outro para fazer de trouxa, porque eu não vou fazer palanque para você aqui, sendo que você escolheu o Messias para ir pro STF, que era o sonho do Rodrigo Pacheco, e ser ministro no STF. Então o Lula tá com um grande problema. Então, com a confirmação, o Partido dos Trabalhadores do PT pode buscar mais tranquilamente uma solução para a disputa eleitoral. Os interessados em contar com a legenda em sua base aumentam a cada dia, mas seus nomes não têm, em princípio, a projeção desejada pelo petista, ou seja, não tem um nome forte para fazer campanha para o Lula aqui em Minas Gerais. E o desespero, né, gente, vai tomando conta. Lula está completamente desesperado com essa decisão do Rodrigo Pacheco, que desistiu. Não vai mais concorrer ao governo do estado de Minas Gerais, graças a Deus, né, gente, tá? Pro povo mineiro. E agora, gente, confirmando a tacada de mestre do Flávio Bolsonaro, o próprio Fernando Schiller, nome chique, né, gente? Diz que Flávio Bolsonaro fez uma jogada de mestre, jogada e tanto, encurralando Lula da Silva contra o Donald Trump. Gente, tá? A coisa tá feia pro Lula. O Lula tá ferrado e lascado, vejam só. Tem um tema que é interessante na política, né? O mesmo raciocínio que valeu no ano passado a favor do governo, quando o Trump ele colocou as tarifas, né, o tarifaço,
e isso foi associado à família Bolsonaro, ao Eduardo, etc., que foram aos Estados Unidos, né? E a gente colocou aqui, aquilo era uma grande furada, porque era inequívoco que tarifas contra a economia brasileira eram prejudiciais ao Brasil. Então, quando você associa, né, um grupo político do ex-presidente Bolsonaro a tarifas contra a economia brasileira, né, obviamente uma grande furada do ponto de vista político. Agora é o contrário, é exatamente o contrário. Né? Agora você associa o mesmo grupo, né, a família Bolsonaro, a algo que é percebido positivamente, que é o combate ao crime organizado no Brasil, do qual, aliás, o Brasil, o Estado brasileiro, em grande medida, perdeu o controle. Então, e o governo ficou numa saia justíssima, né? Porque o primeiro discurso é que o Flávio Bolsonaro teria ido aos Estados Unidos para fazer turismo, né? E arrumado uma foto, fazer um selfie lá com o Donald Trump. Agora rapidamente mudou. Então, o Flávio Bolsonaro agora é uma agressão, foi lá fazer uma agressão à soberania brasileira. Bom, se ele foi só fazer turismo nos Estados Unidos, arrumar um selfie, como é que foi uma agressão à soberania brasileira? O que ele teria a ver com essa, né, decretação por parte do secretário Marco Rubio, essa classificação como organizações terroristas? Obviamente teve uma influência. Se não teve uma influência, é uma sorte enorme, né? O Flávio, no dia seguinte, acontecer isso, é óbvio que ele vai utilizar na campanha, né, agora. Então vamos lá, nada como um dia atrás do outro. O presidente Lula marcou um gol há um mês, um pouco atrás. Agora a oposição, o Flávio marcou, do ponto de vista político, não entro no mérito aqui, mas lá do ponto de vista político, eleitoral, evidentemente que é uma jogada e tanto aí do Flávio Bolsonaro. Então tá aí, gente, tá? O Fernando Schiller acaba de confirmar que o Flávio Bolsonaro teve uma jogada e tanto, uma tacada, foi um golaço, gente, tá? Um voleio que deixou o Lula completamente devastado, gente. E aí, Lula, que é que vai fazer, gente, tá? Essa é a grande pergunta que fica. Vamos lá, gente, deixa eu trazer uma informação aqui que está gerando uma certa preocupação na direita, na oposição, na família do Bolsonaro. Bolsonaro, isso aqui, gente, tá? A equipe médica do Bolsonaro revelou essa informação. Bolsonaro está com limitação de movimento no ombro, diz relatório. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue sem liberação para iniciar a fisioterapia ativa no ombro direito, cerca de 4 semanas após a cirurgia realizada na região. Relatórios emitidos na quinta-feira apontam que ele ainda enfrenta limitações de movimento e faz apenas uma sessão semanal de fisioterapia. Em avaliação conjunta, o fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas e o ortopedista Alexandre Firmino identificaram limitação de movimento do ombro direito, rigidez articular e restrições de mobilidade na região da cicatriz da cirurgia. Kleber também registrou redução da força muscular e do tônus muscular durante a recuperação. Segundo o fisioterapeuta, Bolsonaro ainda não foi liberado para realizar exercícios ativos com o ombro operado. Nesta fase, ele pode fazer apenas movimentos com o cotovelo, punho e dedos, além de sessões voltadas à manutenção das funções permitidas. Kleber afirmou que a equipe médica autorizou apenas uma sessão semanal de fisioterapia, gente. Então tá aqui novas revelações sobre o verdadeiro estado de saúde de Bolsonaro. Essa notícia vem preocupando a oposição, aliados do Bolsonaro, né? Assim que eles ficaram sabendo que o Bolsonaro está com limitação de movimento no ombro, isso, gente, naquele ombro que ele fez a cirurgia algumas semanas atrás. E eu vou ficar acompanhando aqui essa informação, gente. Assim que sair nova atualização do estado de saúde do Bolsonaro, eu venho correndo para trazer aqui nesse boletim, aqui no canal para vocês. Vamos falar sobre o Lulinha, gente, tá? Eu vou trazer 2 notícias que acabaram de sair aqui na imprensa sobre o Lulinha. A amiga de Lulinha diz que apresentou careca do INSS por educação. Essa aqui é uma matéria que acabou de sair aqui na imprensa. Ó. A empresária Roberta Luxinger se borrando de medo, né, de ser envolvida
em toda essa questão, ter prisão decretada, a mulher deve estar num medo absoluto, né? Então a empresária Roberta Luxing confirmou ter apresentado o Lulinha, né, ao empresário, o careca do INSS, investigado no escândalo dos descontos indevidos no INSS. Em entrevista, a jornalista Eliane Trindade, da Folha de São Paulo, afirmou que a aproximação se deu em contexto social e sem qualquer objetivo comercial. É verdade esse bilhete, né, gente? Tá? Não tem nada. Negócios não, foi casual. Luxinger declarou que a apresentação foi um gesto de boa educação e negou ter intermediado negócios entre eles. Jamais apresentei os dois com o intuito de negócio, tanto que eles nunca tiveram transações comerciais. Disse que quando o encontro se deu ainda não havia informação, né, que desabonassem sua conduta. Ele virou o careca do INSS depois da CPMI. Quando colocaram esse apelido, até então era uma figura ilesa. O nome do Lulinha passou a ser citado nas investigações de operação sem desconto depois de vir à tona sua relação com o careca do INSS. O Poder revelou em 4 de dezembro de 25 que investigações apontavam a proximidade entre o filho mais velho do Lula e o careca do INSS, que está preso desde setembro de 2025. Contrato de 1,5 milhão. E o dinheiro? E os 300 mil? Né? 5 parcelas de 300 mil, resultando em 1,5 milhão. Quem é que recebeu esse dinheiro? A empresária também disse ter firmado o contrato de consultoria com o Camilo, com o careca do INSS. O acordo previa pagamento de 300 mil por mês e totalizou 1,5 milhão ao longo de 5 meses. Afirmou que o trabalho estava relacionado ao setor de cannabis medicinal e discussão regulatória sobre as normas da Anvisa para produtos à base de canabidiol. Quando meus advogados... Ou seja, falou e não explicou absolutamente nada, porque segundo o que saiu na imprensa, esses 300 mil não era para ela, para Roberta Luxing. Parece, segundo aí algumas interpretações de alguns juristas, 300 mil era para o filho do rapaz. Quem é o filho? E quem é o rapaz? É a grande pergunta, né, que o Brasil inteiro quer saber. E não é só essa notícia aqui sobre o Lulinha, não. Tem aqui, ó. Sou criminalizada por ser amiga do filho do presidente Lula. Então ela diz que está sendo perseguida porque é amiga, basicamente uma best friend do Lulinha e da esposa dele. Eu estou sendo criminalizada, estou sendo perseguida. Tadinha, gente. A empresária Roberta Luxing disse em entrevista à Folha que apresentou, né, o careca do INSS ao filho do presidente Lula como um gesto de boa educação. Segundo ela, a aproximação ocorreu em contexto social. E ela diz que, olha, Lulinha é suspeito de receber na mesada. A investigação indica que ele recebeu 5 transações, né, de 300 mil. E ela disse, olha, gente, estou sendo perseguida, estou sendo injustiçada por ser amiga do presidente, do filho do presidente Lula. Tadinha, gente. Então ela está sendo injustiçada. É verdade esse bilhete? Meu Deus. Esse povo subestima a nossa inteligência, né? O nosso poder de interpretação. A gente interpreta, há precedente para a gente interpretar muita coisa. A gente acha muita coisa, né? Eles não fazem isso com o Eduardo Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro? Não estão lá interpretando que o Flávio Bolsonaro pode ter pego o dinheiro do filme do pai? Então, assim, gente, a gente também interpreta. A gente tem o direito de interpretar, né? E agora, informação sobre prisão que foi confirmada hoje, gente, tá? Ex-secretário é preso com drogas após tentar fugir da polícia. E ele tentou fugir da polícia. Um ex-secretário municipal de Valinhos, no interior de São Paulo, foi preso na madrugada deste sábado após tentar fugir da polícia e bater em um poste. Meu Deus, que situação degradante. Após ser detido, Thiago Henrique Maia Sorato, de 37 anos, testou positivo no teste de embriaguez. O cara ainda estava embriagado. Meu Deus, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, né, policiais militares realizaram patrulhamento no bairro Formosa, em Campinas, quando viram 2 indivíduos comercializando entorpecentes com 3 ocupantes de um carro. Os suspeitos fugiram a pé e o condutor do veículo também fugiu. Na perseguição, Sorato perdeu o controle de direção e bateu contra um poste.
já na cidade de Valinhos, né? Com ele foram apreendidos 14 porções semelhantes de uma substância. A gente já imagina o que pode ser, né? Que vergonha, gente, que humilhação. Então, ex-secretário foi preso em flagrante. Tentou fugir da polícia, mas foi preso em flagrante. E para finalizar, o governo Lula cria rombo de quase 1 trilhão na conta, ou seja, matéria confirmando a tragédia e o câncer que Lula é para o Brasil. Fico imaginando os lulistas, os petistas, vendo aqui essa notícia, tá? O terceiro mandato do presidente Lula e a atual legislatura do Congresso Nacional deixaram uma herança pesada de 885 bilhões em despesas extras para os consumidores de energia elétrica. O cálculo foi apresentado pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia e projeta os custos embutidos nas faturas até o ano de 2050. O montante bilionário ignora os reajustes anuais normais e as correções da inflação, funcionando como uma taxa política permanente da tarifa. Gente, quase 20 anos no poder. O que o Lula e o PT trouxe pra gente foi uma conta, tá? Uma dívida de 1 trilhão de reais. Vocês sabem quem é que vai pagar por tudo isso, né? Somos nós, gente, tá? Lamentavelmente, eles votam, colocam o PT e o Lula no poder e quem paga a conta somos nós, que somos obrigados a pagar por tudo isso, gente, tá? Nesse momento, como a gente tem saudade do Bolsonaro, né? Não dá ou não dá saudade do governo Bolsonaro? Gente, o Carlos Jordi prova para vocês nesse vídeo. Ele vai provar para vocês que o Lula tá desesperado. O Lula ligou o modo desespero. E o Lula já tá sabendo que tem algo pior que vai vir por aí do governo americano. E por isso já ligou o modo desespero, gente, tá? Lula tenta reverter a vitória de Flávio contra o PCC e Comando Vermelho. Lula ligou o modo desespero com o que está prestes a ser confirmado aqui a qualquer momento. Pode ser até nas próximas horas. E o Lula tá devastado. Vejam só. Flávio Bolsonaro conseguiu tirar a paz do Comando Vermelho, PCC e outras facções que impõem medo, terror e pânico na população. Mas mais do que isso, ele conseguiu tirar a paz de Lula. O palanque em Sergipe estava completamente enfurecido, esbravejando, reclamando da decisão do governo norte-americano. Triste com essa decisão de classificar os seus aliados como narcoterroristas e responsabilizou o senador Flávio Bolsonaro, chamando de traidor da pátria. Segundo ele foi o responsável por essa intervenção norte-americana nos assuntos domésticos do Brasil. E não parou por aí. Lula está disposto a tudo para reverter essa decisão. Lula quer ligar para Donald Trump pessoalmente para que ele recue dessa decisão. Olha só essa notícia de hoje da CBN. Lula deve ligar para Trump após classificações de PCC e CV como organizações terroristas, diz Durigan, que é o ministro da Fazenda do Lula. O presidente Lula deve ligar para Donald Trump nos próximos dias para tentar reverter a classificação do PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A informação foi revelada pelo ministro da Fazenda ao jornal O Globo. Dario Durigan alertou que a decisão do Departamento de Estado americano ameaça a economia brasileira. O ministro afirmou que a medida unilateral pode gerar sanções e afetar o sistema bancário, fintechs e até a infraestrutura do Pix. O governo federal estuda conceder apoio financeiro a empresas prejudicadas pela decisão americana sobre as facções criminosas. São empresas, são bancos e instituições financeiras que atuam em conluio com essas organizações para lavar dinheiro, e Lula está disposto até mesmo a conceder apoio financeiro a essas empresas. Dario Durigan afirmou que a classificação dos Estados Unidos é uma interferência externa e a economia brasileira pode ser afetada com o aumento da percepção de risco, a diminuição de investimentos e até sanções a bancos. Na ligação para Trump, a intenção de Lula é reforçar o compromisso com o combate ao crime organizado, que eles nunca fizeram. Pelo contrário, Comando Vermelho e PCC estão atuando livremente durante esse governo e expandiram muito os seus negócios durante o governo Lula. E tentar reverter os efeitos da medida assinada pelo secretário de Estado, Marco Rubio. O governo Trump alega que o Comando Vermelho e o PCC já atuam em 12 estados americanos. O Palácio do Planalto afirmou em nota que o Brasil é uma nação soberana e mantém o combate permanente contra as facções criminosas. O texto destaca que o crime organizado atua para obter lucro e não pode ser confundido com o terrorismo internacional. Deixa eles só estão querendo ganhar um dinheirinho, isso não pode ser confundido com terrorismo. Eles impõem o medo, o terror, o pânico na população brasileira, lavam dinheiro em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, mas isso não é terrorismo.
A nota afirma que a decisão de Washington, motivada por manipulação política, e classifica como deplorável a viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para defender uma intervenção estrangeira. O comunicado reforça que a soberania nacional é inegociável e rejeita qualquer interferência externa nos assuntos domésticos. Ou seja, os criminosos transnacionais, esses terroristas que atuam no Brasil, são problema do governo brasileiro. É um problema nosso. São nossos criminosos, segundo eles. São aliados de Lula e eles não podem ser combatidos por outros países, embora eles atuem em outros países. Durante o discurso em Sergipe, o presidente Lula criticou a decisão do governo americano e classificou Flávio Bolsonaro como traidor da pátria. Durante um evento político em Curitiba, o senador Flávio Bolsonaro rebateu as críticas do presidente Lula. É inacreditável a capacidade de Lula de querer proteger essas facções, essas organizações terroristas. Ontem mesmo nós vimos que o Tesouro norte-americano incluiu o CV e o PCC como organizações transnacionais terroristas. E isso tem muito impacto, porque é uma asfixia financeira nessas empresas que fazem a lavagem de dinheiro, nesses bancos que fazem lavagem de dinheiro dessas facções. É um estrangulamento das facções, porque as facções elas utilizam o dinheiro do tráfico de drogas aqui, mas elas precisam lavar o dinheiro em outros países. E com essa decisão, haverá sanções para bancos, instituições financeiras e empresas que fazem com que esse dinheiro possa ser lavado para o crime organizado. Olha só essa notícia aqui da Globo News, em que uma jornalista portuguesa fala sobre a lavagem de dinheiro do PCC na Europa. As autoridades também sinalizaram a presença de empresários com ligações ao PCC com o objetivo de lavarem dinheiro do tráfico de droga. Apesar de serem especialistas em tráfico de droga, os elementos do PCC não são apenas narcotraficantes. Nos países onde passam, deixam um rastro de crime económico, fraude e corrupção, tendo como objetivo, sobretudo, o branqueamento de capitais. Os inspetores desconfiam que faziam parte de um esquema para lavar o dinheiro ilícito da droga. Esse dinheiro que entra, ele precisa ser lavado. Como é que você vai movimentar? Você começa a ter as bitcoins, você começa a ter esse mercado de movimentação digital, mas ao mesmo tempo tem uma parte do dinheiro que fica aqui na Europa. E esse dinheiro ele é reinvestido. E a gente tem evidência já de que tem comércios lícitos, por exemplo, restaurantes, salões de beleza, cafeterias, para justamente justificar essa movimentação. Vocês conseguem compreender a importância dessa decisão do governo norte-americano de classificar essas facções como narcoterroristas? Nós estamos diante de facções que não são simplesmente criminosos comuns. Além de todo o domínio territorial que eles fazem no Brasil, impondo terror, pânico na população, hoje o Brasil vive uma guerra civil não declarada, sobretudo estados como Bahia, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas eles utilizam esse dinheiro com instituições financeiras, com bancos, com empresas internacionais na Europa, com salões de beleza, cafeterias, para lavar esse dinheiro. Nós sempre vemos a esquerda dizendo que não se deve combater o tráfico de drogas indo aos morros, fazendo essa guerra ao tráfico, mas que deve ser feito um trabalho de inteligência, de asfixia financeira. E quando há uma decisão acertada como essa, feita por Flávio Bolsonaro, porque Lula não queria que isso fosse feito, eles agora estão indignados, estão revoltados, porque isso sim é que vai fazer com que essas facções, essas organizações terroristas cheguem ao fim. Nós temos que agradecer muito a Flávio Bolsonaro por ter articulado isso, porque se dependesse de Lula, essas facções continuariam trabalhando livremente. Flávio Bolsonaro nem assumiu a presidência e já fez mais no combate ao crime organizado do que Lula em tanto tempo governando o nosso país. Gente, Lula definitivamente ligou o modo desespero, quer ligar para o Donald Trump para blindar os seus bandidinhos aqui no Brasil, gente, tá? Eu fico pensando, né, gente, tá? O que é que o Lula tem com esses bandidos que ninguém pode tocar nos bandidos do Lula, né? Que ele liga o modo desespero. Segundo Dário Durigan, o novo ministro aí da Economia, que substituiu o Haddad, Lula, sim, vai procurar Donald Trump, vai tirar satisfação, vai confrontar, vai peitar Donald Trump e vai pedir para o Donald Trump recuar, desistir aí dessa decisão. Mostrando que, bom, se o Lula fizer isso, realmente ele está provando para o povo brasileiro que ele não está nem aí com o crime organizado, em combater o crime organizado aqui. Ele vai provar para o Brasil e para o mundo que ele não quer combater o crime organizado. E aí, gente, vocês acham que o Lula vai manter essa posição, vai manter essa ideia de ligar para o Donald Trump para pedir para que ele pare de perseguir os bandidos criminosos do PCC e do Comando Vermelho aqui no Brasil?
Ou seja, o Lula vai chancelar que ele realmente quer proteger os bandidos aqui do Brasil? E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Ou seja, Donald Trump deu um checkmate, deu uma apunhalada nas costas de Lula da Silva. E aí vocês pensam assim, Fabiana do céu, então a coisa tá terrível pro Lula, né? A coisa tá esquentando pro lado do Lula. Pois bem, gente, tá? Eduardo Bolsonaro diz que tá ruim, tá caótico, tá constrangedor, tá humilhante pro Lula. Sim, tá. Só que o Eduardo Bolsonaro acaba de afirmar que tem coisa muito pior por vir para o Lula da Silva, gente, tá? Ou seja, se o Lula tá desesperado agora, imagine como que o Lula vai ficar depois de descobrir que ainda tem coisa muito pior por vir. Vejam só. Então, quando ele recebeu o Lula, a assessoria do Trump, porque o Trump é faca na caveira. Então, você tem que ter o mínimo de perspicácia para entender como é que funciona o mundo Trump para chegar numa reunião dessa. E quem está contando para vocês aqui, gente, não é uma pessoa que ouviu falar. É a fonte primária. Eu estava dentro do Salão Oval falar com o Trump. Eu estava dentro da Casa Branca quando nós falamos com o Marco Rubio. Eu estava dentro da sala do vice-presidente americano, J.D. Vance, quando a gente conversou com ele. O Trump não vai ler nada daquilo dali, gente. Para quem conhece o Trump sabe, ele lê no máximo uma folha. E aí vocês tinham que ver os risos na mesa quando você falava que o Lula... Muita gente da direita está vendo isso pela primeira vez agora. E quem está contando para vocês aqui, gente, não é uma pessoa que ouviu falar. É a fonte primária. Eu estava dentro do Salão Oval falar com o Trump. Eu estava dentro da Casa Branca quando nós falamos com o Marco Rubio. Eu estava dentro da sala do vice-presidente americano, J.D. Vance, quando a gente conversou com ele. E a gente pôde perceber, de absolutamente todos eles, a cara de nojo quando você fala do Lula e desse lobby a favor do CV e do PCC. Entendam. No Brasil fala-se da mexicanização do Brasil. O que é isso? É a relação espúria entre políticos e traficantes de droga. Só que o Brasil não está nesse processo de mexicanização. Nós já temos o presidente da República defendendo bandido. Vale lembrar, quando foi feito o grupo Escudo das Américas, que envolve 11 líderes da América Latina, foram até o Mar-a-Lago e numa reunião com o Trump, né, se comprometeram e assinaram ali as propostas para a execução de um plano de segurança integrado da região, o Brasil não estava ali. E não estava ali por quê? Porque o Lula, ele é oposto a combater o crime. Não é que ele acha que temos uma saída aqui se a gente der uma segunda, terceira chance ao bandido. Isso não existe, a gente já viu que isso aí não dá certo. Isso daí quem paga é o povo com sangue. Só uma maneira de você reduzir a criminalidade, que é combatendo-a. E aí vocês tinham que ver os risos na mesa quando você falava que o Lula tinha um plano para a segurança do Brasil. É mesmo? É agora? Depois de 17 anos de PT, no terceiro mandato, agora o Lula fala, quem escapou, escapou, quem não escapou, a partir de semana que vem não escapa mais, porque a gente vai começar um plano de segurança pública. Não dá para levar um país desse a sério, gente. O Brasil está sendo muito mal representado no exterior. O Brasil é mais do que um pária internacional. O Brasil é um anão diplomático. Não é que ele não tenha noção, Flávio, mas é que você veja só, né? Nós fomos recebidos ali em meio a uma possibilidade de acordo histórico com o Irã, um país que ameaça o mundo com uma guerra nuclear. A gente estava ali no meio de um momento em que os Estados Unidos estão debatendo o que eles vão fazer com relação a Cuba. No meio disso tudo, a roda está girando, eles estão tendo que gerenciar não só o petróleo, mas todo o país da Venezuela. E ainda estão discutindo questões com relação acerca da guerra da Ucrânia e Rússia. Então você veja só que no meio desse turbilhão todo, é complicado para o presidente ter com profundidade conhecimento de tudo. E o que eu acredito, Flávio? Eu acredito que o Itamaraty do Lula tenha vendido um país de maravilha aos Estados Unidos, um país que não existe na realidade, o país Brasil. Então, o PT, que é mestre em maquiar números, que fala que a economia está muito bem, mas quando você vai no mercado comprar a carne, comprar o café, você sente que o dinheiro no seu bolso já não vale tanto, eles fazem a mesma coisa com relação à criminalidade. Então devem ter vendido os números excelentes lá para o entorno do governo Trump, falado com seus assessores coisas incríveis, e quando eles entregam, né, o Lula fala, entreguei aqui um calhamaço de documento para o Trump. O Trump não vai ler nada daquilo dali, gente. Para quem conhece o Trump sabe, ele lê no máximo uma folha. Se você vai fazer uma reunião com o Trump, você pode até levar vários documentos, mas saiba que aquilo ali vai ser digerido pela assessoria, não necessariamente pelo próprio Trump. E depois que a assessoria tomar conhecimento daquilo, ela vai precisar agendar uma reunião com o presidente para poder falar das suas conclusões. Então, você tem que ter o mínimo de perspicácia para entender como é que funciona o mundo Trump para chegar numa reunião dessa. É por isso que eu te digo, ainda mais falando em inglês, que eu utilizo há muito tempo, cara, 1 hora de reunião com o presidente Trump, né, entre Flávio e Trump, vale muito mais do que 2, 3, 4 horas do Lula com o Trump. Porque vai precisar do quê? Vai precisar, além da tradução, que gasta muito tempo, você ainda vai precisar convencer o presidente americano de algo que, certamente, ele não é simpático. Porque o Trump é faca na caveira. Ele está tirando um monte de vagabundo dos Estados Unidos, ele está fazendo uma limpa, está controlando a fronteira, ele está reduzindo o número de criminalidade.
Então a pegada do Trump é a pegada Flávio Bolsonaro, é uma pegada muito mais Bukele, enquanto que o Lula não, o Lula faz justamente o contrário, que é a tática que não deu lugar, não deu certo em lugar nenhum no mundo, que é dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance ao bandido que botou uma bala na tua cabeça para roubar o teu celular parcelado. Então quando o Flávio entrou na reunião, ele foi muito incisivo, ele trouxe bons argumentos e, pelo visto, ele convenceu o governo americano a tomar essa decisão. E um ponto importante, Flávio, que eu não vi ninguém falando, por que essa decisão veio agora? Se você lembrar, como você levantou, a primeira reunião do Trump com a Malásia, quem eram os presidenciáveis do Brasil? Era só o Lula. Muito se discutia se vai ser o Eduardo, vai ser a Michele, vai ser o Tarcísio, vai ser o Flávio mal aparecia nas pesquisas, né? Ratinho Júnior, Caiado, Zema, quem vai ser o candidato da direita? Então, em dezembro, o Flávio lança sua candidatura, que inicialmente muita gente desconfia, depois ele sedimenta essa candidatura, sobe nas pesquisas, aí muita gente fica surpresa, nossa, o Bolsonaro subiu nas pesquisas? Quem poderia imaginar, né? A gente tem o presidente Bolsonaro preso, não ele que deveria ser o candidato, preso injustamente, né, por uma tentativa de golpe de Estado fake, somente para tirá-lo da corrida presidencial. Então, você repara que no novo cenário, com o Flávio competitivo e sendo uma alternativa ao Lula, o governo americano consegue olhar com um cenário mais aberto. Então, quando ele recebeu o Lula, a assessoria do Trump, e aí entra muito o trabalho meu, do Paulo Figueiredo, de todo mundo que tem acesso às autoridades americanas, começa a falar, olha, tem outro cara aqui, que é o filho do seu amigo Jair Bolsonaro, que hoje em dia, lamentavelmente, está preso, não vai poder concorrer, preso injustamente, e que seria interessante você conhecer também. E a partir daí, vocês iniciaram as tratativas para essa reunião. Então, graças a Deus, nós conseguimos firmar essa data para essa reunião, tem mais história de bastidor que não convém aqui falar, e nós conseguimos então ter sucesso nesse pedido do Flávio Bolsonaro com relação ao CV e PCC. Resta saber, finalizando, Flávio, o que o Lula vai fazer agora? Será que o chanceler Mauro Vieira vai ligar para o Marco Rubio pedir para voltar atrás? Será que o Lula vai ligar para o Joesley Batista para abrir as portas da Casa Branca, para ele tentar voltar lá e fazer mais lobby a favor do CV e do PCC? Ou será que o Lula vai mentir, e como eles muito bem podem fazer, né, porque eles são cara de pau, do nada passar a apoiar a medida, vendo que ela é irremediável, que não há como voltar atrás? Estou aguardando o ocupante da cadeira presidencial se pronunciar sobre isso. É o checkmate de Flávio Bolsonaro e Donald Trump contra Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula ficou encurralado. Vocês acham que o Lula, gente, vai ter coragem de fazer lobby para proteger o Comando Vermelho, o PCC? Vocês acham mesmo que agora, em plena campanha, a campanha do Lula a todo vapor, que o Lula vai passar a mão na cabeça de bandido, de criminoso, lá na Casa Branca, ou mesmo em uma ligação com o Donald Trump? Vocês acham que o Lula vai ter coragem de ligar para o Donald Trump e falar, olha, recua, desiste, volta atrás, cancela essa decisão e deixa que eu tomo conta dos meus bandidinhos aqui? Aí o Trump pega e joga na cara dele, cara, você teve 17 anos para fazer isso. Agora você vai resolver? Não, agora não, vou continuar. E o chumbo grosso vai continuar partindo para cima dos bandidos e criminosos do PCC e do Comando Vermelho. Ou seja, gente, claro que Eduardo, que o Flávio, que o Paulo Figueiredo mostraram pro Donald Trump que o PT, que o Lula governaram o país por quase 20 anos e não fizeram nada. Pelo contrário, esses bandidos e criminosos cresceram de forma absurda. Aí, numa ligação, pode ser até intermediada pelo Joesley Batista, porque o chanceler do Lula, Mauro Vieira, é um baita de um incompetente, né? Aí o Lula vai falar com o Trump, vai dizer o quê? O quê? Que ele combateu? Que hoje cerca de 25% do território brasileiro é comandado por esses bandidos e criminosos? Que o povo vive, né, com medo desses bandidos e criminosos, porque o Lula não combateu o crime organizado aqui no Brasil durante esses 17, quase 20 anos? Ou seja, gente, jogada de mestre do Flávio Bolsonaro, uma tacada de mestre que encurralou o Lula da Silva.